Agora sim, o Elson Kalinowski de Brasília, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, Glauco. 7h21 na capital do país, uma manhã maravilhosa com céu e um sol lindíssimo aqui na capital do país. São 21 graus marcados nos termômetros, 21 graus centígrados, 21 graus Celsius, como preferirem, viu? E deixando claro aqui que eu já deixei meu joinha também, já ativei o sininho. Maravilha. Sou um dos quase 20 mil e vou lançar no ar já uma proposta, tá? Diga lá. Vamos chegar a 30 mil com urgência. Ótimo. E quando chegar a 30 mil tem que ter um programa que começa às 6 da manhã do domingo, acaba às 6 da manhã do domingo, às 6 da tarde, são 12 horas de programa, onde Glauco e Marilu se revezam na apresentação desse programa todo domingo. O que vocês acham, hein? Olha, você está dando uma ideia, né, Elson, que a gente precisa conversar depois nos bastidores, tá bom? Tá, 12 horas de programação direta. Já pensou? Que legal, hein? Nossa, eu ia ficar com fone de ouvido direto. Aí você ia ter que tudo. participar também, Elson. Não ia fugir, não. Com certeza. Eu participaria direto do plano piloto da capital do país, caminhando nos jardins do Planalto ali e contando para vocês as novidades aqui da capital do país sobre o lago, os pássaros voando, etc. Tá certo, muito bem. A gente conversa direitinho sobre isso, Elson, mas vamos lá, vamos aos destaques de Brasília. Vamos falar rapidamente. Você citou agora há pouco, Marilu, eu estava ouvindo aqui a questão do caso do Laranjal do PSL, né? E é interessante que o presidente Jair Bolsonaro não parece muito preocupado com isso. Ele mesmo está cobrando que se faça uma auditoria interna e abra-se as contas dos últimos 5 anos de partido. Não sei não, hein? Ele está confiante que seja lá o que for que o ministro Álvaro Antônio fez nesse escândalo aí de desvios de verbas do Laranjal não vai atingir ele, mas talvez não seja bem assim. Ele está realmente, na minha opinião, eu não sei se ele está arriscando e confiante ou se ele está blefando. A gente vai ter que acompanhar, né? Eu até achava que ele ia amanhecer ou que ele abriria essa semana aqui já sem partido, mas não é o que a gente está vendo e realmente há essa dúvida. Está blefando ou está confiante? A gente vai descobrir nos próximos capítulos, né? Agora sim, voltando para as questões do Congresso Nacional, as pautas principais ou a semana mais quente, com mais trabalho, assim, e com questões importantes, está no Senado, tá? Tem trabalho na Câmara também, mas o Senado tem, com certeza, a votação em segundo turno, provavelmente já nesta quarta-feira, da PEC da reforma da Previdência, né? Eram necessários que se passasse o chamado interstício, que é um período de 5 sessões plenárias ordinárias, ou seja, sessões oficiais com votação, entre o primeiro e o segundo turno, para que se pudesse votar o segundo, tendo uma sessão, por exemplo, amanhã, que é terça-feira, e uma na quarta-feira pela manhã, automaticamente, já no final da tarde da quarta, e quarta-noite, eles podem votar o segundo turno. Só não se sabe se será uma votação rápida, para que se encerre na própria quarta-feira e na quinta e sexta fiquem os destaques, e na semana que vem encaminhariam então, para promulgação. Eu estou meio anasalado hoje, viu, gente? Não tem problema. Encaminhariam para promulgação, né? Ou se, de repente, vai empurrar um pouco mais para promulgação no final do ano. O fato é que, de forma resumida, essa reforma que veio da Câmara e quase não foi mexida no Senado, fixa, sim, uma idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, para direito à aposentadoria no regime geral, nem vou citar os outros regimes, estou falando de uma forma mais global, extingue a aposentadoria por tempo de contribuição para quem estiver aderindo a partir de agora, estabelece regras de transição para quem já aderiu e já paga o benefício, para saber quanto tempo vai ter que contribuir, com certeza vai subir muito, né? E ainda o fim da exclusão de 1/5 ou 20% das menores contribuições que eram descartadas. Esse cálculo agora passa a fazer parte do cálculo final de aposentadoria, o que acaba encolhendo e diminuindo os valores de aposentadoria, tornando bem difícil a vida do aposentado no Brasil, ou ainda mais difícil a vida do aposentado do Brasil. E eleva também a taxa de contribuição dos que ganham acima do teto do INSS, quem ganha acima de R$ 5.839, que é o teto atual. O aumento da taxa é uma forma que o governo ou que os parlamentares que votaram a favor da PEC tentam dar de recado para os mais pobres. Olha, quem é mais rico vai pagar um pouco mais, mas não é bem assim que vai funcionar, não. A questão é que, no final das contas, abaixa para todo mundo, viu? E a economia estimada seria de 800 bilhões de reais, mas pode subir, porque eles ainda têm que voltar à reforma dos militares. Eu estou meio na dúvida aqui, porque eles falam, mas até agora não apresentaram praticamente nada, né? E também a possível inclusão de servidores estaduais e municipais nas novas regras,
a partir de uma segunda PEC, a chamada PEC paralela da reforma da Previdência, que já tramita no Senado e poderia até ser votada conjuntamente com essa PEC principal, né? Lembrando que no primeiro turno foram 56 votos favoráveis, 19 contrários, e para que a PEC passe em segundo turno, tem que ter um mínimo de 49 votos favoráveis, o que o governo e as bancadas do Senado acreditam que não haverá muita dificuldade. Eles já chutam aí um número acima de 55 votos favoráveis também. Ainda no Senado, o plenário pode discutir, a partir de amanhã também, o projeto de lei que define as novas regras para o rateio de parte dos recursos do leilão do petróleo e do pré-sal. Esse leilão já está marcado para o próximo dia 6 de novembro e tem como principal ponto o leilão da seção onerosa, que é o excedente de 15 bilhões de barris de petróleo da Bacia de Santos, por isso é chamada seção onerosa, cujos os investimentos já foram feitos pela Petrobras, né? E esses 15 bilhões seriam leiloados, entregues literalmente para a exploração de multinacionais, que vem sendo considerado, principalmente por parlamentares de oposição, um chamado crime de lesa pátria, por entregar uma riqueza tão grande para empresas de fora. Esse leilão deve gerar mais ou menos, segundo cálculos do governo, 11 bilhões de reais para os estados e municípios, e esses valores seriam distribuídos de acordo com o critério do que será votado nessa semana, né? Então há uma dúvida muito grande. Como é que vai distribuir? Vai ser proporcionalmente? Ou vão levar em conta, por exemplo, os critérios de fundo de participação dos estados, que é o FPE, que acaba privilegiando os estados com menor renda per capita? Eles devem fazer pelo FPE. Quem tem menos renda per capita tem mais participação no petróleo. Mas os estados, que são os estados que mais exploram petróleo, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, por exemplo, exigem que não. Como eles são exploradores, esse valor tinha que ir mais para esses estados. Só que esses estados, por consequência, são mais ricos e não precisariam de tanto dinheiro quanto os estados mais pobres. A tendência é que fique realmente, com entrega ou não das riquezas, a distribuição dos lucros, dos dividendos e dos royalties para estados menos ricos, né? Pelo menos isso, estados e municípios menos ricos. Pelo menos isso a gente pode tirar de bom daí, mas realmente é polêmica essa questão do leilão, né? E para finalizar, no Senado, ele pode votar nessa semana uma medida que é a PEC, né? Proposta de Emenda Constitucional 42, que revoga a isenção de ICMS sobre exportação de grãos e minérios. Essa isenção, que começou a vigorar em 96, por meio da chamada Lei Candir, que é polêmica essa lei, né? Tem levantado muita discussão nessas últimas décadas no Congresso Nacional. Essa Lei Candir de 96, ela isentou todos os produtos e serviços de exportação do Brasil de pagarem o imposto sobre o ICMS. ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. É uma lei que de fato acabou incentivando as exportações do país, a Lei Candir, mas que acabou retirando muito dinheiro de estados e municípios, porque essa isenção seria coberta em parte pela União, pelo governo federal, que repassaria o dinheiro que deixassem estados e municípios de arrecadar, seriam repassados com verbas da União. Só que praticamente nunca foi repassado na íntegra essas verbas. Só para dar um exemplo, o estado do Pará tem direito de ressarcimento de 20 bilhões de reais nesse período, de 96 para cá, e nunca recebeu esse dinheiro, não viu a cor desse dinheiro. Estou citando só o Pará, em todos os estados tem. Minas Gerais, por exemplo, tem bilhões a receber na área de exportação de minérios também. E claro que os que lutam contra a PEC, que pode acabar com a Lei Candir, ou com parte da Lei Candir, né, sobre minérios e sobre grãos, é a bancada agropecuária, a bancada dos ruralistas, eles lutam contra, né? E dá tempo de finalizar na Câmara um tema só rapidinho? Ah, dá tempo sim, pode falar. E na Câmara dos Deputados vão ficar de olho, tem muita coisa para ser votada, mas a proposta mais polêmica, a gente tem que ficar mais ligado essa semana, e que passa literalmente pelas beiradas, se a gente fosse falar em futebol, não tem aquele time que corre pelas beiradas para tentar ser campeão, para tentar ganhar uma partida. Essa lei corre pelas beiradas, ninguém se liga que essa lei está sendo aprovada ou votada. É uma lei que é uma proposta substitutiva do deputado Alexandre Leite, do DEM, aí de São Paulo, para o projeto de lei 3.723, que já foi aprovado no Poder Executivo. Esse substitutivo, ele diminui de 25 para 21 anos a idade mínima para a compra de armas. Né? Já existe a lei que foi aprovada, que permite a compra de armas, liberou mais armas do país, mas esse substitutivo faz com que uma pessoa de 21 anos, e não mais com idade mínima de 25,
possa chegar numa loja e comprar uma arma, né? Ou possa ter o porte de arma também, né? Os maiores de 25 anos, por exemplo, que comprovem estar sob ameaça, eles também podem regularizar armas que eles já tenham mais antigas e que não tenham sido regularizadas, segundo esse substitutivo também. Então, eu com 21 anos de idade, vou lá e compro uma arma, está liberado. Eu tenho 25 anos, mas a minha arma já existe há muito tempo e não está regularizada. Como eu tenho mais de 25, segundo essa lei, eu posso regularizar. E olha só, sem comprovação de capacidade técnica, dispensa também o laudo psicológico e dispensa a negativa de antecedentes criminais. Ponto final. Você tem 2 anos, uma tramitação de 2 anos, para ir lá e regularizar sem apresentar nenhum documento, a não ser um documento de comprovante de residência e uma identidade. Isso é muito fácil, todo mundo tem praticamente, né? E um documento que prove que a arma não era de origem ilícita, né? Isso também é fácil, isso pode ser até fraudado, é muito fácil, né? Porque você pode comprovar que ela não é de origem ilícita, mas também não precisa comprovar que ela seja de origem lícita, né? Eu não sei de onde veio, então se a polícia não consegue comprovar que era uma arma ilícita e também não consegue comprovar qualquer outra coisa ilícita, então é ilícita, né? Então é algo muito sério e vai liberar mais milhares de armas que estão guardadas nos armários, literalmente. Agora são as armas que vão sair do armário, né? As pessoas vão poder regularizar, vão poder usar. Ou seja, vou e comprovo que eu estou sendo ameaçado, minha profissão é ameaça. Eu sou jornalista, mas eu faço matéria em área de periferia, tenho muito tiro e eu quero ter uma arma. Está liberado. Tem mais de 25 anos, você vai e compra. Então, realmente é uma lei que está passando ao léu aqui na Câmara, pouca gente falando, e que arma ainda mais a população. São os pontos mais importantes dessa semana aqui no Congresso, viu, Marilu e Glauber? Perdão. Tá ótimo, eu tá ótimo. insisto em chamar o Glauco de Glauber, né? Que é por causa do deputado Glauber aqui. Toda semana eu cumprimento ele, entrevisto ele. Dá para entender. Uma petição. Vou entrar com uma petição e uma liminar para trocar o nome do Glauco para Glauber, tá bom? Nada disso, deixa o Glauco aqui, não vai mexer no Glauco não, deixa o menino aqui. Melhor mudar o nome do deputado, poxa. Vou entrar com uma liminar no Supremo aqui, tá bom? Tá certo, Elson, a gente agradece aqui a sua participação, uma boa semana para você aí em Brasília, um grande abraço. Igualmente a todos vocês e aos nossos ouvintes e aos nossos telespectadores. Boa semana a todos, até já. Até já. Falamos com o Elson Kalinowski, direto de Brasília.